O tempo passou e aqueles espíritos começaram a decretar, fizeram aliança comigo que eram os meus guias. Eram os meus espíritos que estavam guiando a minha vida. O tempo passou, eu comecei a desenvolver e comecei a ter abertura de olhos para magia negra e para o ocultismo e para a bruxaria. Comecei a ver a desenvoltura daquele líder espiritual, aquele pai de santo. Aquele homem era um bruxo e tinha uma mesa assim, que era a mesa dos guias, daqueles demônios. E essa mesa era a parede. Ele abria, levantava o pano, ele entrava, ele sumia ali dentro. Que horror. Ele sumia para dentro da parede. Eu tô falando algo que eu vi. Ele sumia para dentro da parede. E todos ali tinham um respeito muito grande por aquele homem, porque aquele homem era um homem que ele falava com demônios e as pessoas que estavam perto ouviam a outra voz. Ouvia a voz dele e mais uma voz. Aquele homem era muito respeitado. Tinha pessoas de São Paulo que descia lá para pegar passe com ele, consultar com ele, para pedir para fazer trabalho. Ele era muito respeitado. Isso aí foi no ano de 94. E ali o tempo passando e eles continuaram falando que eu precisava me dar mais, doar mais, fazer mais algumas coisas. Algumas coisas eu não vou falar aqui porque, né, não convém, né, e não é permitido pelo Espírito de Deus, porque nós contamos até aonde o Senhor permite. Mas ali eu comecei a desenvolver, me entregar mais. Tem pessoas que olham e falam assim, mas pra que jejuar na presença de Deus? Pra que orar tanto? Pra que quando a pessoa serve o inimigo, ele pede muito mais. O nosso Deus, sim, o nosso Deus é bondoso. O nosso Deus é maravilhoso, ele não pede sacrifício de nós, né? Ele requer que nós andamos junto dele em obediência como filhos. Ele quer nos tratar com paternidade e ter em nós filiação. Exatamente. Né? Só que ali não. Ali eu achava que eu tinha pai, achava que tinha mãe. Mas ali, naquele momento, eu estava sendo apenas um objeto, um instrumento, para satisfazer o que o inimigo queria de destruição sobre as pessoas na Terra e na minha própria vida. E ali a briga era constante na minha casa, couro, e ali o tempo passou que eu comecei a ter um desejo muito enorme e práticas de suicida. Comecei a tentar suicídio e já não conseguia mais estudar, matava muita aula, bebia muito, usava muita droga. Quer dizer, mesmo você estando no Lá. lugar onde você achava que você estava protegida, sendo amada, sendo cuidada, tinha, né, entre aspas, aqui uma mãe que dava uma direção, delegava, com todo esse cuidado que você pensava que estava ali protegida, você assim mesmo tinha desejo de se suicidar. Muito, eu tinha um vazio enorme. Eu tinha um vazio enorme dentro de mim, imensurável, eu não conseguia mensurar, assim, descrever esse vazio. E tua mãe, você perdeu o contato com ela? Totalmente, ela não podia aproximar da minha casa. Teu pai não deixava? Não deixava, ela já estava envolvida no alcoolismo de uma forma profunda, perdida na vida. E ali eu fui aprofundando muito mais, comecei a fazer os trabalhos, os pactos, comecei a desenvolver, da medida que eles foram me ensinando, eu fui desenvolvendo. Você foi se aprofundando. Fui me aprofundando. E eles falaram que eu tinha um potencial de chegar ao nível de sacerdotisa, de chegar ao nível de uma líder. E eu comecei a almejar a ser uma bruxa, a ser uma sacerdotisa, a ser alguém de alto nível, porque a minha vontade era dominar os humanos. Você tinha desejo de dominar as pessoas? Eu tinha muita gente, né, que eu falava assim, nossa, me abandonou, precisa de me pagar. Inclusive, a minha mãe e o meu pai, olha só, isso é muito sério, gente. As pessoas não têm noção da seriedade do mundo espiritual. É verdade. A minha mãe e o meu pai, eu fiz várias vezes trabalhos, dei em nome deles para aqueles espíritos comerem e beber com cachaça. É mesmo? Porque a minha mãe, eu sentia que ela tinha me abandonado, né? Eu tinha esse sentimento de revolta. E o meu pai, eu tinha um sentimento de revolta de estar sendo maltratada. Dele estar me batendo, dele me tratar com severidade. Entendeu? Então eu tinha muita revolta. Os dois não fizeram nada por mim. Então eu comecei a dar o nome dos dois e dar para aqueles demônios beberem. Minha mãe bebia o dobrado, o dobro.
E meu pai o dobro bebia e ficava o dobro agressivo. Foi quando nesse período eu comecei a desenvolver mais. Foi quando nesse período eu comecei a entrar no campo da fazer cabeça. E aí foi aonde que eles começaram a falar comigo de 3 pactos. 3 pactos que eu precisava de fazer com eles para eu abrir mais o meu campo espiritual. E nessa abertura do campo espiritual, eu ia abrir o 3º olho, eu ia abrir a visão, a dimensão espiritual. Eu ia conseguir ter o domínio sobre os humanos e conseguir fazer a questão da hipnose. Aquilo para mim era um sonho. E eu ainda brincava muito com minhas colegas de escola, de hipnotizá-las, sabe? De fazer com que elas fizessem o que eu queria. Meu Deus. O mundo espiritual, ele é terrível. O mundo espiritual, ele é terrível. Por quê? As pessoas, elas não têm noção do poder espiritual. As pessoas que são hipnotizadas são totalmente endemoniadas? Não. Tem pessoas que não são endemoniadas, mas são pessoas que têm a mente vazia. Quando você não tem um partido, vamos dizer assim, ou você é de Deus ou você é de Satanás. Tem pessoas que falam assim, mas eu sou de Deus, mas tem as práticas de Satanás. E elas conseguem hipnotizar? Totalmente ser dominada. Totalmente ser hipnotizada, dominada, consegue fazer aquilo que um bruxo quer que ela faça. Que uma sacerdotisa, que um pai de santo, que um mago, sabe? Então, assim, existem níveis, né, no mundo espiritual, níveis no ocultismo, que leva a pessoa a ter esse poder, né? Ter esse poder de domínio sobre a humanidade. Já que a pessoa tem a mente vazia e ela não tem um Deus ocupando a vida dela, então as trevas dominam. Uhum. E domina não é só momento, não. É cabeça, corpo, mente e espírito. Por inteiro, por né? inteiro. Por inteiro. Domina tudo. Então eu achei aquela ideia extraordinária. Fantástica, né? Meu Deus, Sai olha. hipnotizando todo mundo. Todo mundo Tá faz o que as controlando. pessoas... Inclusive, o inimigo é tão mentiroso que ele acha que pode fazer contra o servo de Deus. Mas ele sabe que não pode. Não pode. Ele se sabe. atenta, né? Sim, né? Então o tempo foi passando, eu fui aprofundando mais. E aí, de repente, eu comecei... Fiz esse pacto, né? Fiz o primeiro, que foi o pacto de sangue. Foi onde eu tomei o copo de sangue humano. Você tomou? Em sangue humano com Ai, sangue meu de Deus. animal. Foi o primeiro pacto que eu fiz. Misturado sangue humano com sangue de animal? Um copão assim. Eu sempre fui uma pessoa muito nojenta, menina, mas eu tava tão endemoniada que eu tomei aquele sangue todo tranquilo, como se fosse suco de uva. Que horror, Meu do céu, Deus. ficou longe. Deus é tão lindo que 2 anos depois dele ter me convertido, ter me resgatado, eu acordei um dia puro sangue, jorrando sangue. Como assim, Aline? E eu entrei em desespero, falei, tô morrendo. Boca, nariz saindo. Ai, que e nojo, fui meu procurar, Deus. né? Fui procurar minha ex-sogra, falei que ela gritei, sujando tudo. Ela, você já estava casada? nessa época, eu tô indo lá na frente, nessa tá. época, né, da minha libertação. E ali, ela pegou e falou assim, tem que ir no médico. E eu tenho que ir, eu tô morrendo. Quando eu voltei pra trocar a roupa, porque eu falei, não vou nem tomar banho, eu tô morrendo, perdendo sangue do corpo. O Espírito Santo falou, para, eu estou te purificando, eu estou te limpando. E eu limpando, lembra do sangue que você tomou? Você estava pondo pra fora. Pondo pra fora, o Senhor tava me limpando. Porque Deus não fica com nada impuro dentro daquilo que é santo, né? Nada. Quando ele te pega, ele te purifica, ele te limpa, ele te lava, tira tudo. Então, voltando lá atrás, o primeiro pacto foi o sangue que eu tomei. E o segundo pacto, vou estar resumindo, que foi o pacto de alma. E o terceiro de sepultura. De alma foi o quê? Entregar minha alma para aqueles demônios. O pacto de sangue eu fiz para que eu tivesse mais poder. Sim. O pacto de alma eu fiz para que, a partir daquele momento, a minha alma era deles. E tudo que eu ia ter, ia viver, pertencia a eles. A minha alma não seria mais de Deus. E como eu não conhecia a Bíblia, então para mim, a alma não tinha valor.